Muito bem, seja bem-vindo novamente ao meu canal. Hoje nós estamos com mais um vídeo e que a graça de Deus esteja com todos vós. Hoje nós vamos falar sobre fé. Mas antes da gente começar, antes da gente ler a nossa Bíblia, eu quero primeiro pedir a presença de Deus para nos guiar nesse estudo. Então vamos orar. Deus, obrigado por mais um dia. Deus, obrigado por mais um ano que a gente está se completando. Deus, que esse ano 2024 seja, Deus, um ano abençoado para todos os meus irmãos e todos que estão aqui presentes, Deus, ouvindo esse vídeo. Deus, que a nossa palavra agora, que a sua palavra, Deus, que vamos ler agora, ela nos ensine, ela nos transforme e ilumine os nossos corações. Amém. Bom, hoje eu vou ler em Efésios capítulo 2, versículo 8. Então vamos abrir nossa Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E isto não vem novamente. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Então, o que a gente pode entender desse versículo? Primeiro, a fé é um dom de Deus. A fé não é algo que você consegue fazendo obras. Você pode perceber que a fé é consequência das obras. A fé, ela não vem pelas obras. E o que muitas pessoas confundem é que imaginam que a fé ela vem das obras, ou seja, você fazendo obras para Deus, você está justificando a sua fé, mas não. Primeiro você tem a fé, depois essa fé vai produzir gratidão e generosidade em você, que você vai produzir obras para Deus. Então, a fé é um dom que Deus nos dá, e as obras é consequência da fé. Vamos entender o significado de fé. Vamos lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Continuando aqui, eu vou pular para o versículo 4, a gente vai ver. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O que a gente pode ver aqui? Que Abel tinha uma fé tão firme que ele, por gratidão, ele dava as melhores coisas para Deus. Já a fé de Caim era uma fé capenga. Então ele oferecia de qualquer jeito. Pode perceber que as obras de Abel eram obras boas para Deus, porque foi produzida através da fé. Então você começa a perceber isso, que a sua fé firme, você de gratidão vai oferecer o seu melhor para Deus. E você pode ver que até hoje Abel morreu, mas o seu exemplo de fé vive até hoje. Então vamos entender o significado de fé na língua de hoje, né? Então a gente viu em hebreu que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas de que não se veem, não é? Então, na nossa linguagem, o que significa fé? A fé é uma palavra que vem do grego pistas, que indica uma noção de acreditar, uma noção de fidelidade. A fé significa uma crença intensa em algo. É aquela crença intensa em algo, é aquela confiança, aquela credibilidade intensa em algo. Então, a fé ela é diferente do fanatismo. O fanatismo é uma fé cega. Se
fé do dom de Deus é uma confiança, o fanatismo é ao contrário, é uma confiança cega, porque é uma confiança que acaba sendo doentia. Já a fé são as provas, e Deus prova a todos os instantes. Deus mostra pra gente a todos os instantes as suas evidências da sua plenitude, as evidências das suas bênçãos, as evidências através de testemunhos. Então a gente pode ver que Deus prova sim a sua fé. Mas o fanatismo já é um extremo, é uma fé cega, sem fundamento em nada. As pessoas, elas, quando se tornam fanáticos, acabam deturpando a visão de Deus, criando uma visão tão deturbada de Deus que ele cria uma fé cega naquilo. E eu costumo definir a fé em 3 estágios. O primeiro estágio é aquela fé que você acredita porque outras pessoas acreditam. Nesse estágio da fé, você é influenciado pelo meio que você vive. Nesse estágio da fé, a criança, ela cresce naquele meio evangelho, ela cresce naquele meio que ela vê falando sobre Jesus, ela vê o pregador, o pastor falando sobre Deus, ela vai nas escolinhas dominical, ela vai certinho na igreja, ela acompanha os seus pais na igreja, ela participa do grupo de jovens e cresce e vira aquela criança, aquele adulto que acredita porque outras pessoas acreditam. Ela não tem um fundamento, mas ela só acredita porque outras pessoas acreditam. O segundo estágio de maturidade da fé é o estágio que você acredita porque você viu Deus fazendo os milagres e testemunhos na vida dos outros. Por exemplo, você vê que seu irmão, Deus fez uma bênção, Deus abençoou seu irmão. Você viu que Deus curou alguém na sua igreja, principalmente. Você viu que alguém falando sobre um testemunho que Deus fez um milagre impossível na vida dele. Então a sua fé ainda é de fatores externos, mas a sua fé tem ali um pilarzinho, tem um pilar de evidência que você viu. Você observou, você viu as testemunhas. Então a sua fé, mas só que você ainda não tem uma intimidade profunda com Deus. Você não tem uma intimidade direta com Deus. Você acredita porque você viu testemunhos, que você viu coisas acontecendo, mas só que você ainda não tem aquela conexão. Você viu que Deus faz milagres na vida dos outros, você viu outras pessoas testemunhando sobre os milagres de Deus, mas a sua fé ainda é externa. E o último estágio da fé é aquele estágio no qual a sua fé, você acredita porque acredita. Você acredita que porque para você é uma verdade absoluta. Você não acredita porque outras pessoas acreditam. Você acredita porque agora você tem uma intimidade profunda com Deus. Você entendeu os evangelhos, você entendeu a mensagem de Jesus, a mensagem da cruz, você entendeu os ensinamentos e os conselhos de Jesus. E não adianta, não importa o que as pessoas falam sobre Deus, você ainda vai continuar acreditando em Deus. Nesse estágio, você ora para seus irmãos. Você não ora mais pedindo bênção para você. Você não ora a Deus pedindo coisas. Você não ora a Deus só pedindo que abençoe a sua vida. Você não vai até Deus esperando que Ele te dê algo. Como acontece no primeiro e segundo estágio da fé. No primeiro e segundo estágio da fé, o primeiro estágio da fé, a pessoa acredita porque acredita e ora uma vez ou outra, é uma coisa mecânica. O segundo estágio da fé, você quer algo ainda com Deus. Você pede alguma coisa para Deus. Então você acredita esperando que Deus te abençoe. E quando Deus não te abençoa, quando vem a maré, a sua fé se abala. A sua fé acaba e você começa a duvidar de Deus. Quando vem os problemas da vida, a fé ela se dissipa. Já no último estágio, que é o estágio de maturidade da fé, é aquele estágio que, independente do que aconteça na sua vida, independente do que aconteça, os problemas, se tá bom, se tá ruim, você vai continuar acreditando em Deus. Você vai continuar acreditando em Jesus. Jesus é para você uma rocha firme. E esse é o estágio de maturidade da fé. Mas, como a fé é um dom que Deus nos deu, a fé por si só, ela não se desenvolve.
A gente precisa trabalhar a fé, a gente precisa exercitar a nossa fé, a gente precisa buscar. A gente busca através de oração, a gente busca através de conhecimento da palavra, a gente busca através de conhecer sobre Deus. Muitas das vezes, o primeiro e o segundo estágio da fé, o seu conhecimento de Deus é porque outra pessoa falou sobre Deus. É porque o seu pregador falou sobre Deus. Porque o seu pastor falou sobre Deus. Então, você nem lê a Bíblia. O primeiro estágio da fé, a pessoa nem lê a Bíblia. A pessoa nem busca entender os evangelhos. Nunca leu Marcos, Lucas, João, nunca leu. Só, às vezes, quando lê lá, quando o pastor está lendo no púlpito, ou quando o pregador está lendo, essa pessoa procura ler na Bíblia, mas nunca buscou ler. O segundo estágio da fé, até que você faz devocionais, até que você lê uma coisa aqui e outra ali, mas você ainda não conhece verdadeiramente Deus. Quem é esse Deus? Você conhece através de testemunhos de outros. Então você conhece o Deus milagroso. Você conhece o Deus dos milagres. O segundo estágio da fé. Você conhece o Deus que dá coisas. Você conhece o Deus que abençoa. Mas você não conhece Deus. E o terceiro estágio da fé é o estágio que você está sempre buscando conhecer Deus. Você está sempre buscando entender quem é Deus. Você está sempre buscando Deus. Você está sempre lendo a palavra, você está sempre estudando, você está buscando conhecimento, você está incrementando o seu conhecimento sobre quem é Deus, sobre os evangelhos, entender os contextos da época, você estuda a história, você estuda os textos bíblicos, você busca entender quem de fato é Deus. E quando você começa a buscar, você começa a ter uma amizade com Deus. Você não espera nada de Deus. Ele sim abençoa, mas no tempo dele e como ele quer, você não espera mais nada. Esse é o estágio do amor. É o estágio que você ama a Deus sem esperar nada dele. Então, independente do que aconteça na sua vida, você vai continuar amando a Deus. Trazendo para a nossa época de hoje. Hoje, as pessoas elas não se importam mais com espiritualidade. As pessoas elas não estão mais se importando em buscar a Deus. Eu não falo Deus das igrejas. Eu não estou falando buscar Deus em igreja, participar, se você é protestante, católico, luterano ou abraâmico, que seja. Eu não estou falando buscar na igreja, eu não estou falando buscar religião, mas sim buscar Deus. Hoje nós vivemos uma época em que o mundo se tornou um lugar frio e vazio. Hoje, o consumo, o entretenimento, as distrações, o vício, o dinheiro se tornaram o dono do mundo. E nessa época secularizada, não tem mais espaço para Deus. Apesar de sermos muitos, muitos cristãos também, nós somos poucos adoradores, verdadeiros adoradores que buscam se santificar e que buscam entender o verdadeiro evangelho. E o que está acontecendo é que ignoramos os ensinamentos de Cristo. Ignoramos o ensinamento de Cristo. E hoje nós vivemos uma geração vazia, sem perspectiva, uma geração egoísta que não busca o amor, não busca aprender sobre o amor, não busca entender quem é Deus e não busca colocar os exemplos de Jesus Cristo na vida. Apenas estamos nos preenchendo esse vazio com coisas, estamos preenchendo esse vazio com coisas, amor externo, aquele amor falso de fama e por entretenimento e prazeres efêmeros, prazeres que não nos preenchem. E nossa alma, ela está gritando. O abismo humano está cada vez mais crescendo. E quando a gente se afasta da fé, quando a gente nos afasta da fé, a gente acaba perdendo a nossa rocha. E quando eu me falo de fé, que o homem precisa ter fé na vida,
quando o homem precisa ter fé na vida, é porque nem sempre a fé que o homem precisa ter quando eu falo sobre fé, muitas das vezes nós temos fé em nossos projetos, nós temos fé em nosso trabalho, nós temos fé em nossos sonhos, nós temos fé nas pessoas, nós temos fé em qualquer coisa. E às vezes essa fé pode nos dar um propósito temporário. Por exemplo, a fé em um projeto. Aquela fé te motiva, vai te dar um propósito temporário. Mas essa fé, ela é efêmera. Chega um momento que ela acaba. Mas a fé em Deus, eu posso dizer, a fé em Deus é uma fé que dura a vida toda. É uma fé que te preenche. É uma fé que eu não sei explicar. É um preenchimento que te dá esperança todos os dias a caminhar. E quando nos afastamos da fé, a gente perde a nossa rocha firme. Eu vou contar exemplo, que eu gosto sempre de falar, de uma atleta que chegava até o pastor e falava: pastor, eu estou fraco na fé. Pastor, eu não consigo me fortalecer na fé. Então o pastor perguntou: como é que você treina? Ela fala: eu treino 2 horas por dia, todo dia na semana, e então eu ganho muitos prêmios porque eu sou eficiente, eu treino e estou sempre treinando e sendo cada vez mais eficiente nisso. E o treinamento está me levando à perfeição. E o pastor perguntou: e como é que está a sua fé? Ah, pastor, eu vou na igreja, eu faço umas orações aqui e ali, eu faço uma doação aqui e ali, e dízimo aqui e ali. E o pastor falou: tá aí. A fé é como o seu treinamento para ser um atleta. É como o treinamento para ser um atleta. Requer prática, mas prática de forma verdadeira. É uma prática em busca de Deus. E em busca de Deus. Jeremias 29:13 fala: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Então, para concluir, meus irmãos, eu vou concluir dizendo que a fé é um dom de Deus. E como tal, ela precisa ser trabalhada. É uma fé que precisa ser aperfeiçoada. E a melhor forma de você aperfeiçoar a sua fé é entendendo os evangelhos de Jesus Cristo, colocando em prática os evangelhos na sua vida, buscando a Deus, buscando entender a Bíblia, buscando ler a Bíblia, buscando direcionamento do Espírito Santo para te guiar, para entender a Bíblia e buscar conhecimento sobre Deus. E não desperdiçar esse dom que Deus deu. E quanto mais você trabalha esse dom, quanto mais você fortalece esse dom, mais próximo de Deus você vai ficando. Mais próximo de Deus você vai ficando. Então, a única maneira de a gente fortalecer nossa fé e sermos salvos é reconhecer que Jesus morreu na cruz e cultivar os seus ensinamentos em nossos corações. Porque a fé é um dom que Deus nos deu para conhecer Ele mesmo. É um dom que Deus nos deu para conhecer Ele mesmo. E a gente só consegue conhecer a Deus através da fé. Não conhecemos a Deus através de obras. Não conhecemos a Deus através de quantidade de ida na igreja. Não conhecemos a Deus assim, ou só doando dízimo, ou fazendo doação de oferta. Nós conhecemos a Deus através da fé, e a fé tem que ser praticada. Bom, agradeço a vocês por estar até agora nesse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um Natal muito abençoado e feliz Ano Novo. Tchau.